Está gravando. Bom, então, isso aqui, pessoal, é o nexo causal. O Código Penal, no artigo 13, está dizendo, tem um resultado, é ruim de escrever com essa caneta aqui, e esse resultado é atribuído a quem deu causa, que é o autor, a gente chama de agente, quem deu causa. E causa está dizendo que é a ação ou omissão. Então, o que eu tenho aqui? Um resultado criminoso, um crime. Quem deu causa a esse resultado é o autor do crime e a causa é ação ou omissão. É só isso, é o nexo causal que liga o agente, o autor do crime, ao resultado. É isso que está dizendo o artigo 13 do Código Penal. Vamos para o 2. Eu já consigo melhorar um pouquinho a escrita aqui. Número 2. A superveniência de causa relativamente independente. Então, causa relativamente independente, lembrem, quer dizer que as duas causas, uma tem relação com a outra. Causa relativamente independente. Tem alguma relação a causa 1 e a causa 2. A causa efetiva, que realmente deu cabo da vida da pessoa, por exemplo, com a causa concorrente, que de alguma maneira está relacionada à efetiva. Então, a causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Então, essa aqui ele está falando de causa relativamente independente superveniente. Superveniente. Então, vamos de novo. A superveniência, é superveniente. De causa relativamente independente, quer dizer o que é superveniente? Que a causa efetiva é a superveniente, é a segunda. Depois eu vou dar um exemplo. Então, a causa que realmente trouxe o resultado, se for uma morte, é a segunda causa, superveniente. Então, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando praticou por si só. Bom, aqui está dizendo que essa causa superveniente, se ela causou por si só o resultado, o agente não vai responder por esse resultado. Por quê? Porque ela causou por si só o resultado. Ela não precisou da outra causa para o resultado. Então, vamos dar um exemplo. O mais clássico de todos. Sujeito, o agente atira em alguém. O agente atira no B. O B, na ambulância, vai indo ao hospital. No caminho, na rua, no sinal, acidente de trânsito. Então, o B, em vista do acidente de trânsito que a ambulância se envolveu, morre de traumatismo craniano. Agora vocês vão ter que participar, abre os microfones aí. Qual a causa efetiva? Qual a causa que levou à morte? O tiro ou o traumatismo craniano? O traumatismo craniano. Então, traumatismo craniano. Causa concorrente, então, foi o tiro. Então, a causa efetiva, elas são relativamente independentes. Uma está ligada à outra. Só tem o acidente porque houve o tiro. Bom, mas a segunda causa, ela respeita o que diz o parágrafo primeiro, a superveniência de causa relativamente independente, exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Então, o traumatismo craniano produziu por ele mesmo o resultado, ele não precisou do tiro para produzir o resultado. Se o sujeito levou um tiro no braço, por exemplo, ele não morre de traumatismo craniano, ele pode morrer lá no hospital de uma infecção, aí o agente responderia. Então, lembrando da linha normal de causalidade. Tiro, acidente,
morte por traumatismo craniano. Na realidade, isso aqui é uma linha normal ou a gente tem que fazer uma quebra, assim, ó, quebrou o nexo causal, não é um nexo causal natural. Não é, né? Vocês concordam que não é um nexo causal natural? Alguém levar um tiro no braço e morrer num acidente de trânsito? Conseguem compreender isso? Sim, não é, né? Alguém ficou com dúvida? Assim, ele responde por lesão corporal ou tentativa de homicídio, o agente que atirou no B? Exato, ó. Está escrito aqui, ó. Entretanto, imputam-se a quem os praticou os fatos anteriores. Ó. Os fatos anteriores é o tiro, é uma tentativa de homicídio, em tese. Responde pelo que ele praticou. Nesse caso, provavelmente, pelo que está escrito aqui no exemplo que eu dei, tentativa de homicídio. E a morte do sujeito vai ter que se verificar se houve responsabilidade lá no acidente, se alguém é responsável, quem se envolveu no acidente. Aí seria um homicídio culposo em tese, mas não para quem atirou. Quem atirou responde por tentativa de homicídio. Alguma dúvida? Compreenderam essa dois? Sim. Ninguém mais Sim. tem dúvida? Vou. Sim, eu entendi. Tá, obrigado. Então, pelo retorno. Vou para 3. Diferentemente, pessoal, nesse exemplo, seria a questão da infecção hospitalar. Sujeito leva tiro, vai para a ambulância, e aí ele chega no hospital, tem negligência médica, ou tem erro médico, ou tem infecção hospitalar. Isso é uma causa que está na linha causal normal. O sujeito ia responder pela morte. Porque é uma causa normal, um nexo causal normal, alguém entrar no hospital ferido e morrer por erro médico, morrer por infecção hospitalar, isso acontece. Então, seria aí o sujeito que deu o tiro responderia. Tem que ficar bem claro que não responde pelo resultado final quando a linha causal é absurda. Não tem nada a ver com a primeira questão, com a primeira situação. Por exemplo, mesmo exemplo, sujeito leva um tiro, entra na ambulância, chega no hospital, é internado, cirurgia, retira lá o projetil, está bem, e aí pega fogo no hospital. E ele morre queimado. Isso é uma linha causal que não tem nada a ver com o tiro. Aí o sujeito não responde, responde pela tentativa. Tá ok? Posso ir para 3? Sim. Então vamos lá. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Tá, isso aqui é o que está escrito no artigo 14.2, a questão da pena não tem o que explicar, é isso. Quando for tentativa, vai ter uma redução de pena de 1 a 2/3. Mas o que eu posso explicar para vocês? Eu posso explicar o que é tentativa. Vou ler aqui o 29, o 14.2 de novo. Prestem bem atenção agora na leitura. O crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, tentativa, em primeiro lugar, não existe, só tem exceção, que é o artigo 352 do Código Penal, que diz evadir-se ou tentar evadir-se. Deixa eu ver a pena dele aqui. 352. Isso é uma exceção que eu vou ler agora para vocês. Evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se, o preso ou indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Aqui o tipo penal diz evadir, fugir, ou tentar evadir. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, isso é uma exceção. Todos os demais crimes, se vocês lerem, não vai estar escrito matar ou tentar matar, subtrair no furto, subtrair ou tentar subtrair, no estupro, constranger ou tentar constranger. Não tem escrito. Todos os crimes são consumados. Realizou o tipo penal, consumou.
O que tem a tentativa, então, é essa combinação com o artigo 14, inciso 2, que diz: iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tem que guardar essas duas palavras, circunstâncias alheias. Então, iniciada a execução, não consuma por circunstâncias alheias. Circunstâncias alheias são circunstâncias que não dependem do agente. Então, o agente, ele dá uma facada na vítima. A vítima pega no braço, por exemplo. O que ocorre? Ele ouve a sirene da polícia. Aí ele foge. Isso, a sirene da polícia é uma circunstância alheia. Ele parou porque houve uma circunstância alheia, que foi a sirene da polícia. Ele foge. Então, isso é uma tentativa. Sujeito deu um tiro em alguém, não consumou, não matou. Alguém abre a janela da casa da frente, é uma testemunha. Então, o sujeito foge para não ser identificado. Isso é uma circunstância alheia. Ele não prossegue na execução porque surge uma circunstância alheia à vontade dele. Ele deu 6 tiros na vítima. O agente desfere 6 tiros na vítima. Mas ele erra 5 e acerta 1. E ele não consegue mais atirar porque ele não tem mais munição. Isso é uma circunstância alheia à vontade dele. Ele só para porque não tem munição. Então, isso é tentativa. Diferente é o artigo 15 do Código Penal, que eu vou explicar em aula ainda, para a turma de segunda, para de terça também não expliquei ainda, que é a desistência voluntária e arrependimento posterior. Eu vou só falar rapidamente da desistência voluntária, porque eu vou falar em aula ainda, mas só para vocês entenderem. Se o sujeito tem 6 tiros na arma, desfere 1, a vítima está viva, fica de pé, erra, por exemplo, o tiro, ele teria mais 5. Só que ele resolve parar, ele não atira. Isso não é tentativa, isso é desistência voluntária. Ele desistiu, ele poderia prosseguir. Não teve uma circunstância alheia que fez ele parar. Então, isso se chama desistência voluntária e ele responderia pelo que ele fez. Por exemplo, uma lesão corporal, mas não por tentativa. Ou por tiro em via pública, se ele não acertou o sujeito, por exemplo. Né? Ou por um crime do artigo 132, lá do Código Penal, que é colocar em perigo a vida de alguém. Deixa eu ver aqui o termo correto. Perigo para a saúde de outra, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 132. Perigo para a vida ou saúde de outra. Então, a gente teria que ver um enquadramento. Nesse caso, ele dá um tiro, erra na pessoa, e ele para. Ele tinha mais 5. Então, não houve uma circunstância alheia que impediu, ele poderia prosseguir. Então, isso não é tentativa. A tentativa tem que ter circunstância alheia que impeça o agente de prosseguir na execução. Isso vai ser um outro crime, que pode ser uma lesão, se ele acertou a pessoa, pode ser o artigo 132, que eu acabei de falar, pode ser o crime de tiro em via pública, do Estatuto do Armamento, né? Estatuto de Armas. Tudo bem? Entenderam? Entenderam o que é tentativa? Sim. Então, ok. Resposta certa, a letra A. Todas certas, 1, 2 e 3. Deixa eu botar, Bom, depois eu vou tirar uma foto aqui, depois. Vamos para 2. Segundo dispõe a parte geral do Código Penal, a superveniência de causa relativamente independente nunca exclui a imputação. Bom, a gente acabou de falar, uma causa relativamente independente superveniente
que por si só causou, excluiria a imputação. O que é isso? O sujeito dá um tiro, o agente dá um tiro, A atira no B. B morre, como exemplo da ambulância, traumatismo craniano. Aqui nós temos uma causa relativamente independente, porque uma tem uma certa ligação à outra, só tem ambulância porque tinha o tiro, só que o sujeito morre de traumatismo craniano. Bom, nós temos aqui, como vimos, uma causa relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque uma tem uma ligação com a outra. Superveniente. Por que superveniente? Qual foi a causa efetiva? Vocês me falaram que foi o traumatismo craniano. Causa concorrente foi o tiro. Então, a causa efetiva é superveniente, que foi o traumatismo craniano. Nesse caso aqui, exclui a imputação pelo resultado final do agente que deu o tiro ou não exclui? Imputação é imputar o resultado ao agente, a morte. O agente que deu o tiro responde por essa morte ou não? Não? Não. Então, não responde. Ele responde pelos atos anteriores, o tiro lá, pode ser tentativa de homicídio. Então, a superveniência de causa relativamente independente nunca exclui? Exclui. Nesse caso aqui, excluiu. Então, nós temos duas possibilidades da causa relativamente independente superveniente. A primeira, que por si só causou o resultado, que é essa aqui do exemplo, e a segunda, que não causou por si só o resultado. Bom, então, nesse caso aqui, vai excluir a imputabilidade. Então, o nunca exclui, está errado. Uma delas exclui, que é a causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado. Então, vamos para B. Está errado, então, A. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Vamos lá para o Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º. Vou ler aqui o 13. Melhor eu ir lá direto, está demorando aqui. Vamos lá, 13. Doze, 13. Parágrafo 2º do 13. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Bom, essa primeira parte está igual aí, a letra B? Vou ler de novo. Sim, está igual. Está igual, então tá. Vou explicar então o que é isso. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, a letra B está correta, essa aqui é a resposta certa, que está igual ao parágrafo 2º do 13, mas vamos explicar. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, deixa eu apagar aqui essas coisas. Primeira coisa importante, isso aqui nós estamos falando dos crimes comissivos por omissão, ou omissão imprópria. Omissão própria é quando o verbo é negativo. Sujeito, omissão de socorro, deixar de prestar socorro. A obrigatoriedade de notificação de doença, de notificação compulsória, que é o médico tomar conhecimento e deixar de comunicar às autoridades de doença de notificação compulsória, comete crime. Então, omissão própria é um verbo negativo. Nesse caso aqui, não. Então, todo sujeito que tem o dever e estaria em situação que ele podia
praticar um ato para evitar o resultado, e não pratica esse ato para evitar o resultado, e nasce o resultado, surge o resultado, esse agente responde por esse resultado. Então, vamos lá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, a letra A do 13, parágrafo 2º, diz que o sujeito tem o dever, faltou uma parte aqui, ó, dever, e poderia evitar o resultado, e não o faz, responde. Mas a letra A fala de quem tem por lei a obrigação. Por exemplo, o policial tem obrigação, por lei, de evitar o resultado. Então, ele tem o dever, se ele não está colocando a vida dele em certeza praticamente de morte, risco sempre tem atividade policial, mas um risco exacerbado, que é praticamente certo que ele não vai conseguir, que ele vai ser ferido, vai ser morto, ele não é obrigado, ele não é herói. Mas se ele tem o dever legal, e se ele estiver nessa circunstância de poder realizar uma ação para evitar o resultado, ele tem que o fazer. Se ele não fizer, ele responde pelo resultado. Por exemplo, uma pessoa está agredindo outra, o A está agredindo o outro, com uma soqueira, com socos, com pontapés, e o policial armado, ele poderia intervir. Se ele assiste ou passa e nada faz, ele tinha o dever, teoricamente, ele poderia, sem colocar sua vida em risco, e nada faz. E o resultado é morte. O policial vai responder pela morte. Até aqui, tudo bem? Letra B. Se alguém não entendeu, fale. Então, letra B. O dever de agir incumbe a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, o guarda-costas, o segurança de um empresário, ele assinou um contrato, ele tem o dever de proteger o empresário. Alguém encosta para sequestrar o empresário. E é uma pessoa lá que não está nem armada. E o guarda-costas era forte, e ele poderia agir para evitar esse resultado, para proteger o empresário. Se ele não o fizer, e o resultado for a privação da liberdade, né, o sequestro, para pedir vantagem indevida, econômica, esse guarda-costas, essa pessoa vai responder, este guarda-costas vai responder pelo resultado sequestro, segurança. Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? E a letra C diz que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Sujeito, um nadador experiente, que atravessar o rio Jacuí aqui em Cachoeira, convida um amigo que mal sabe nadar, que não tem condições físicas. Então, esse nadador, ele criou um comportamento, uma situação anterior, que está colocando em risco o amigo dele. Então, por isso, se ele criou esse comportamento anterior, ele tem o dever de agir, se o amigo passar a se afogar. Agora, tem que verificar se ele tem essa possibilidade. Ele consegue tirar um amigo sem ele se matar? Se sim, então esse nadador vai responder pelo resultado. Isso, então, são os crimes comissivos por omissão ou omissão imprópria. Alguma dúvida aqui? Conseguiram compreender? Professor, mas assim, se porventura esse amigo aí que não sabe nadar, né? Ele entrar na água, né? E eu sabendo nadar, mesmo sabendo, tiver condições de resgatar ele, digamos assim, e eu não fazer, eu vou responder por homicídio. É isso? Tá, mas é na situação que eu falei no exemplo, ou dois amigos vão tomar banho e entrar no rio? Não. É no exemplo que o senhor falou. Sim, se tu convidou ele, tu disse para ele, eu sou Sim. nadador, vamos atravessar o rio, que eu consigo te ajudar.
Então, ele criou essa situação. Se ele criou essa situação, ele tem que dar conta, a não ser que ele vá morrer, daí ele não precisa, né? Ele só se salva, no caso, ele só fica impune se caso ele causar risco de vida para ele. Isso, se for comprovado que ele tentou ajudar, mas que ele ia morrer e ele desistiu, aí tudo bem, ele não é obrigado. Porque ali, ó, podia. Se ele não podia, botando a sua vida em forte risco, não. Mas ele criou a situação, a ação anterior dele colocou o amigo dele em risco. Então, ele tem o dever e, se puder, tem que ajudar. Diferente de duas pessoas que vão tomar banho, dois amigos, entram no rio, aí se um está se afogando e o outro pode, sem colocar sua vida em risco, aí nós temos, e ele não o faz, aí é o artigo 135, omissão própria. Aí responde pelo artigo 135. Dois amigos ingressam na água, um está se afogando, o outro poderia tranquilamente ajudar e ficar assistindo, aí é omissão própria, artigo 135, deixar de prestar socorro. Esse caso aqui, o nadador, que é um nadador experiente, ele convidou o sujeito e disse que poderia ajudá-lo a atravessar o rio. É diferente as duas situações. Ok? Ok, compreendido. Então, vamos para a letra C. Aqui a resposta, então, é a letra B, né? A gente já viu. Vamos para C. O crime é tentado quando, ainda não iniciada a execução, o agente desiste de praticar o delito. Não, se não for iniciada a execução, não tem tentativa. Nós vimos o artigo 14.2, que diz, iniciada a execução, ele não vai à frente, ele não consegue continuar executando por circunstâncias alheias à vontade. Então, a tentativa tem que iniciar a execução. Eu tenho 6 tiros, dei um, e aí vem a viatura da polícia. Então, uma circunstância alheia da minha vontade, quando eu já tinha iniciado a execução, ocorreu. Aí é tentativa. Agora, se não iniciou a execução, eu não tenho tentativa. Como regra, falei para vocês, que o crime só é punível quando iniciados os atos executórios. Atos preparatórios não são punidos. Temos exceções, como os crimes lá contra terrorismo, que se pune os atos preparatórios. Vou dar um exemplo. Explosivo. O sujeito consegue explosivo para, em determinada data, ingressar no banco e estourar o caixa eletrônico. Não vai responder por esse furto ou por esse roubo, dependendo da situação, se for preso com os explosivos na casa dele. Pode responder por ter explosivos ilegalmente, mas pelo furto, roubo do banco, não. Ele não iniciou a execução. Ele comprou os explosivos como ato preparatório. Então, como regra, é isso. Só existe crime, só é punido o crime quando iniciada a execução. E se ele não conseguir consumar por circunstâncias alheias à vontade, é tentativa. Aqui não foi iniciada a execução, não tem crime. A exceção que eu falei é crime de terrorismo, uma lei especial. Se o sujeito vai colocar uma bomba no aeroporto, isso é terrorismo. Aí, se ele for preso um mês antes com os explosivos que ele comprou, mesmo não tendo iniciado a execução do crime de terrorismo, ele responde por terrorismo, porque o ato preparatório nesta lei específica de terrorismo é punido, porque a lei diz, punirá os atos preparatórios no crime de terrorismo. Isso é uma exceção. Tudo bem? Dúvidas aqui? Ali no 14.2, professor, na tentativa, então digamos que dois homens tenham entrado em discussão e tudo mais, e um deles está armado, né? E aí eles entraram em luta corporal, né? Mas mesmo assim, foi acionada a polícia e tudo mais, só que esse homem que estava armado, ele não chegou a atirar no outro, só estava armado, né? Então, nesse caso, ele não iniciou a tentativa. Ele não chegou a atirar, ele só... Depende. Se ele tentou atirar, é possível. Esse é um ponto Não, mas bem eu digo assim, interessante. sim, assim, ó, a pergunta é a seguinte, ele está armado, né? Porém, ele não sacou a arma, ele não chegou a atirar, eles estavam apenas em luta corporal igual, né? Entre Não, eles se estavam ele não igual, ele só sacou tinha a a vantagem arma, da arma, se ele ele não não sacou a sacou, arma.
Se ele não sacou a arma, não iniciou a execução do Não crime. existe tentativa. Não pune por tentativa, porque ele não iniciou a execução. No Ele mínimo... pode responder e por aí- porte ilegal ou outra coisa. Pode ser, pode ser. No mínimo, para iniciar a execução, e isso é discutível, os autores discutem, teria que apontar a arma, puxar a arma e apontar para o sujeito. Aí iniciaria a execução. E ainda alguns autores, como Zaffaroni, ainda contestam. Mas, se ele puxar a arma e apontar para o sujeito, aí iniciou a execução. Daria para dizer isso. Entendo. Certo, Neto? Entendeu? Certo. Tá. Letra D. O crime é culposo quando o agente agiu buscando resultado. Não. Se o agente quis o resultado, buscando o resultado, é crime doloso, não é culposo. Quando quer o resultado, é dolo. Culpa é quando o sujeito não pratica uma ação, não toma os devidos cuidados, que qualquer um de nós sabe que tem que tomar, pela nossa experiência, e ele pratica aquela conduta sem querer um resultado, e acaba ocorrendo o resultado. Aí é um crime culposo. Doloso, se ele busca o resultado, é dolo. Então, está errado. Letra E. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica culposamente. Não. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica culposamente. Não. Doloso também, acho que é o artigo 18 aqui, deixa eu ver. 18. Doloso quando o agente... parágrafo único do 18. Ó. Artigo 18. Disse o crime, crime doloso. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo quando o agente... Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que está dizendo isso aqui? Que o sujeito só pode ser punido se ele pratica um fato dolosamente. Mas se existir uma lei dizendo que pode punir por culpa, ele responde por crime culposo. Por exemplo, homicídio 121 é um crime, matar alguém é um crime doloso. Todos os crimes são dolosos, como regra, porque é o que está escrito aqui. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Só que o homicídio, ele tem lá, não sei se é o parágrafo 3º, deixa eu ver aqui, para deixar certinho, ele tem a previsão da prática culposa. – 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Então, o crime sempre é doloso. É o que está escrito no 18 parágrafo ali, que eu acabei de ler. Parágrafo único, né? Mas, se tiver escrito no tipo penal ou em qualquer lei que se pune na modalidade culposa, se pune. O furto, por exemplo, artigo 155. O furto não tem esse parágrafo que eu acabei de ler aqui no homicídio, que é o parágrafo 3º, pune-se na modalidade culposa. O furto não tem escrito isso. Então, não há furto culposo. Para existir o crime culposo, tem que estar escrito na própria lei. Tudo bem isso? Nenhuma dúvida? Eu vou para a próxima. Oi. Oi, Helenito. Como é que tá? Estou melhorando, professor. Então tá bom. Boa. Aquele Pode falar. que está passando em frente a um prédio e a outra abriu o portão, e ela estava carregando 2 cachorros e a outra do prédio saiu, abriu o portão e um cachorro fugiu e se botou nela. O que constitui isso? Isso aí pode ser um crime de lesão corporal, por exemplo, contra o dono do animal. Tem que ver como foi o contexto do fato, né? Mas pode ser um crime de responsabilização do proprietário do animal. Não, é que ela não estava com os instrumentos da focinheira, não estava usando o cachorro. E aí o cachorro... Tem que avaliar tudo isso. Pode vir a ser um crime que o proprietário do animal vai responder.
Existem crimes, como, por exemplo, falta de zelo na guarda de animal, se for algo, pode chegar a uma lesão, por exemplo, aí depende do contexto. Teve lesão na mulher. Sim, é isso tá pedido, né? Isso aí que você colocou. Então tá bom. Vai responder provavelmente, depende de como foi o fato, mas pode responder sim. Sim, obrigada, professor. Tá. 3. Com relação ao crime doloso, então é quando a gente quer praticar o fato, e ao crime culposo, quando ele pratica uma conduta sem querer o resultado, mas ele é imprudente, negligente ou imperito, ou seja, ele não toma todos os cuidados objetivos que qualquer pessoa sabe que tem que tomar quando pratica o ato. Avalie as afirmativas a seguir, se são verdadeiras ou falsas. O agente que deu causa ao resultado por negligência responderá por culpa, ainda que não haja previsão de crime culposo. Vocês podem me falar isso que eu comentei agora. Responde ou não responde? Se não tem previsão de crime culposo, o sujeito que deu causa ao resultado por negligência responde pelo crime, pelo fato? Não. Não, tem que ter previsão no artigo ou na lei que o crime também é punido culposamente. Então, falso. Se alguém não entender, me fale. 2. A lei brasileira considera crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. É isso que está lá no artigo 18. Vou ler o 18 de novo. 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, tá certo, é isso que está escrito no 18, inciso 1, só lembrando o seguinte, ó, quando o agente quis o resultado, é chamado de dolo direto. Quando o agente assumiu o risco, é o dolo eventual. O sujeito ele não queria o resultado. Ou, no mínimo, não dava importância, é o melhor para falar para vocês. Ele não dava importância. Aqui ficou errado. Para ele, se surgiu o resultado ou não, tanto faz. Esse é o dolo eventual. Então, ele representa um resultado quando ele quer praticar uma ação e ele vislumbra o resultado. E ele não se importa com o resultado. Se ocorreu, ocorreu. Então, ele assumiu o risco do resultado. Isso é o dolo eventual. O dolo é quando eu quero o resultado, o direto, e o dolo eventual é quando eu prevejo o resultado e não me importo se ele vai ocorrer ou não. Eu continuo, então, com a ação. Então, esse é o dolo eventual. Então, a lei brasileira considera o crime doloso quando o agente quis, dolo direto, e quando assumiu o risco, dolo eventual, artigo 18, inciso 1. Correto. A imprudência caracteriza o agir culposo, até aqui está certo. Lá no 18.2 está escrito que a culpa se dá por imprudência, negligência e imperícia, mas a imperícia implica em agir doloso. Está errado, né? A imprudência, a imperícia e a negligência são culpa, então não é doloso. Então aqui é falso. Falso, verdadeiro e falso. Então a resposta certa é a letra A. Posso ir adiante ou alguma pergunta? Se alguém não entendeu, pergunte. Então, vou para 4. Túlio, um conhecido chefe de organização criminosa, plantou uma bomba no automóvel que transportava o presidente da empresa Beta, alvo da ação delituosa. Então, o chefe da organização criminosa queria matar o presidente da empresa, que era ele o alvo, e ele plantou uma bomba no carro, bem como um motorista e um segurança. Então, ele queria... Olha só, essa aqui é uma coisa que você tem que entender agora, prestar atenção. Ele queria matar uma pessoa, que era o presidente da empresa. Só que no carro tinha um motorista e um segurança.
Túlio detonou o artefato à distância durante o deslocamento do veículo em via pública, o que resultou na morte de todos. Nessa hipótese hipotética, em relação à morte do segurança, Túlio agiu com dolo direto, porque ele queria a morte e matou quem ele queria, e de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque ele queria a morte de uma pessoa, mas ele sabia que ia ter morte de outras pessoas. Isso se chama dolo de segundo grau. É uma consequência. Ele sabia, ele queria uma morte, mas ele sabia que iria ter outras mortes. Isso se chama dolo de segundo grau. Então, a resposta certa é a letra E. Préter dolo, o que é? São crimes dolosos no antecedente e culposos no consequente. Por exemplo, lesão corporal seguida de morte. O que o sujeito quer na conduta inicial, no préter dolo? No pré, ele quer lesão corporal, por isso que é préter doloso, no pré é dolo. Ele quer lesão corporal, mas por culpa acaba ocorrendo a morte. Dá um murro na cara do sujeito, o sujeito cai e bate a cabeça num pedaço de madeira que está uma ponta para cima, ninguém imaginava que tivesse ali. O sujeito morre. Então, ele quer a lesão corporal, que era o soco. Isso é dolo, pré. E no consequente, no resultado final, tem uma morte que ele não queria. Isso é um crime préter doloso. Bom, culpa consciente, né, quando o sujeito ele pensa numa ação, por exemplo, vai dirigir no centro de Cachoeira do Sul a 120 por hora. Ele está praticando uma ação e ele representa que pode ter um resultado danoso, atropelar alguém, porque ele está dirigindo a 120. Então, ele tem essa previsão que pode ocorrer. Só que ele acredita que não vai ocorrer porque é um bom motorista. Isso é culpa consciente. Ele tem consciência do resultado que pode ocorrer. Tem previsão do resultado. Previsão. Isso é culpa consciente. O dolo eventual, o sujeito pratica uma ação, representa na cabeça dele um resultado e ele não se importa com o resultado. Então, o sujeito vai fazer tiro ao alvo no jardim da casa dele com um fuzil. Bota lá um silenciador para ninguém ouvir, e ele sabe que um fuzil pode ultrapassar o muro da casa, e ele sabe que pode acertar alguém que mora no outro lado da rua. E ele não se importa, se isso ocorreu, ocorreu, se não ocorreu, tá bem. Então, isso é dolo eventual. Ele tem ele vai praticar uma ação, atirar, tiro ao alvo, ele representa o resultado na cabeça, no intelecto, e ele não se importa com o resultado. Isso é dolo eventual. A culpa consciente, o sujeito representa o resultado e ele acredita que ele vai conseguir contornar o resultado. E o dolo de primeiro grau eu quero matar o dono da empresa, eu vou lá dar um tiro no dono da empresa. O dolo de segundo grau, então, ele quer o dono da empresa, mas sabe que vai matar outras pessoas junto, e ele pratica. Tudo bem? Posso ir adiante? Então, vamos para 5. Horácio, após uma violenta discussão com Geraldo, Horácio discute, então, com Geraldo, seu vizinho, com quem vinha se desentendendo há muito tempo. Desfere contra ele diversas facadas. Então, Horácio dá facada no Geraldo. Várias facadas, ó, com a intenção de matá-lo. Então, ele queria matar. E o deixa gravemente ferido. Ocorre que outros moradores do condomínio testemunharam a ação e acionaram rapidamente o socorro. Contudo, a ambulância que fazia o transporte de Geraldo a caminho do hospital colidiu com um caminhão-tanque de combustível que explodiu no local, matando a todos os ocupantes da ambulância. Diante de tal situação, Horácio poderá ser responsabilizado pelo crime de... Vamos lá. Então, eu tenho causa
efetiva e causa concorrente. Qual é a causa efetiva aí, me digam? O acidente? Acidente. Morte lá pela explosão, morte carbonizada. Causa concorrente, então, as facadas. Isso aqui são causas relativamente independentes, posso dizer isso? Sim. Sim. Relativamente independentes, porque uma está ligada à outra. As facadas, não dá para dizer que não tem uma ligação com o acidente. Isso a causa efetiva é superveniente, concomitante ou antecedente? Superveniente. Superveniente. Porque vem depois. A causa superveniente causou por si só o resultado ou não causou por si só o resultado? Causou por si só. Causou por si só o resultado. Então, a causa relativamente independente, porque elas têm uma ligação, elas se somam para a produção do resultado, elas colaboram uma com a outra para a produção do resultado. É superveniente, porque a causa efetiva do acidente é posterior, e esse acidente causou por si só o resultado lá por morrer carbonizado ou queimado, enfim, né? Bom, diante disso, pelo que o sujeito responde? O Geraldo, o Horácio que deu as facadas, pela morte ou pela tentativa com o esfaqueamento? Tentativa. 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 Então, letra D, homicídio tentado com relação a Geraldo, né? Então, o Horácio tentou matar o Geraldo. Tudo bem isso? Compreenderam? Não pode ser lesão corporal seguida de morte, porque a intenção era matar. Não tem culpa na morte. A intenção sempre foi matar. Está bem claro aqui, ó. Então, não tinha intenção de lesionar e culposamente matou. Então, não pode ser lesão, que está errado. Consumado não é, porque a gente já viu que ele vai responder só pelo os atos que ele praticou. Consumado não é. Lesão não é. Então, sobra realmente a letra D, homicídio tentado. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Então, vamos para a última. Depois vamos tirar uma foto aqui para a gente postar aí, do trabalho de vocês. Gabriel, lutador profissional de boxe na categoria peso pesado, assistia a um jogo de futebol em um bar. Em determinado momento, inconformado com a derrota do seu time, desferiu um soco na cabeça de uma mulher. Então, Gabriel é um lutador profissional de boxe, peso pesado, desferiu um soco em uma mulher, sem nenhuma legitimidade para isso, não é uma legítima defesa, por exemplo. Então, a mulher que estava ao seu lado, e que também lamentava o resultado negativo, causando-lhe a morte. Nesta situação hipotética, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Bom, vamos lá. O sujeito, ele queria matar a mulher? Não. Pelo contexto do crime. Queria ou não? Não. Não queria. Então, dolo direto está descartado. Dolo direto, não. Então, vamos ver. Segundo, sujeito com as circunstâncias em relação a ele. Lutador de boxe profissional. Peso pesado. Desferir um soco na cabeça de uma mulher. Quando ele resolve dar o soco, quando ele representa na cabeça dele, quando ele pensa, vou dar o soco nesta mulher, ele poderia esperar pela circunstância de quem ele é e de quem é a mulher, né? Mais frágil, nesse caso, falando do ponto de vista físico apenas, tá? Ele poderia esperar a consequência à morte, ele poderia
representar esse resultado? Possível? É possível. É possível. Então, a gente teria que saber se isso é um dolo eventual ou uma culpa consciente. Fica só essa dúvida. Eventual. Aí eu tenho que pensar, o exercício ele não tem mais circunstâncias que me ajudem. Vamos ver aqui, tentar responder por eliminação. Se não der, a gente volta para o enunciado. Dolo eventual, pode ser. Homicídio simples, afastado de qualquer qualificadora relacionado ao motivo fútil, pela sua incompatibilidade com o dolo eventual. Aqui não é porque o dolo eventual é compatível com o qualificador, homicídio qualificado, inciso, parágrafo 2º, se o homicídio é praticado por motivo fútil. Lá tem um dos incisos, 1 ou 2, que fala isso, qualifica. Mas mesmo que seja dolo direto ou dolo eventual, é compatível com a qualificadora. Então, aqui, ó, pela sua incompatibilidade de qualquer qualificadora com o dolo eventual, está errado. Então, aqui está errado. Por isso. C. Caracteriza violenta emoção. Gabriel deverá responder por homicídio privilegiado. Não, não é violenta emoção. Ele estava assistindo um jogo, ficou indignado porque o time dele perdeu, a mulher também lamentava, então isso não é uma violenta emoção que a mulher provocou. Então, está fora, não tem que reduzir pena de ninguém. D. Por se tratar de vítima do sexo feminino, responderá por feminicídio. Aí me respondam. Ele matou a mulher porque é violência doméstica ou porque ele não gosta de mulher? Está escrito isso no exercício? Não. Não. Então, também está fora essa. Só sobra a letra A e a letra B. É uma das duas. E as duas tratam de dolo eventual. Então, está fora culpa consciente. Não preciso me preocupar com isso. Não tem culpa consciente aqui, que seria a dúvida. Então, vamos ver a A e a E. Caracterizado o dolo eventual, Gabriel deverá responder por homicídio qualificado por motivo torpe. Ele deu, assim, Isso foi um motivo egoístico que ele matou? Foi por egoísmo dele querer se locupletar financeiramente, dele ficar indignado porque a pessoa tem um carro novo, ele não tem? Alguma coisa assim, nesse sentido de egoísmo. Foi por isso? Não também. Não também. Então, está fora, só sobra a letra E. Caracterizado, dolo eventual. Gabriel deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Motivo fútil é um motivo insignificante. Vou ler para vocês aqui o artigo 121. Artigo 121, homicídio simples, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 2º, homicídio qualificado. Inciso 2. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 2, por motivo fútil. Então, aqui a letra E é 121, parágrafo 2º, inciso 2. Motivo fútil, existe um motivo. Qual foi o motivo? O time perder. Só que é um motivo insignificante. Isso é motivo fútil. Então, a letra E, a resposta. Esse era o último, deixa eu colocar aqui para você, puxar aqui para tirar uma foto. Vou descompartilhar aqui. Vou descompartilhar o material para a gente tirar uma foto, para nós publicarmos. Se alguém quiser abrir a câmera, fico contente. Se não quiserem, na próxima aula, larga uma bomba lá. Olá, ninguém mais vai abrir? E aí, Branquinha, tudo bem? Catúcia está tentando abrir, esperar um pouquinho. Adriano, tudo bem, Adriano? Acho que o teu não vai abrir, Catúcia. Vou tirar a foto. Aí, o meu não vai abrir. Aí, Eduardo, tranquilo? Então, eu vou tirar a foto e mando e boto no grupo ali para vocês. Feito, valeu. Bom, e aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Valeu a pena?
Tirar outra, bom, tudo bem. Valeu. Eu acho que alguém abriu agora e não pegou a foto, mas tudo bem. Eu acho que o Cristiano não saiu na foto. Vou tirar outra. Aí, ninguém mais vai abrir, vou tirar. 1, 2, 3. Ih, tá na gravação. Espera aí um pouquinho que eu vou voltar. Vídeo, foto. Tá, agora sim. 1, 2, 3. Foi. Feito. Bom, tudo bem? Alguma dúvida? Conseguiram aprender alguma coisa? Valeu aí a ação ou não? Obrigado, professor. Conseguiram compreender alguma coisa? Sim. Toda a ação de aprendizado é válida, né, professor? Sempre vai ter uma compreensão diferente do que a gente já viu em aula. Acredito que tudo é somado, vai fazendo com que a gente se torne um pouco mais pensativo a respeito, né? Eu confesso que em aula fiquei com algumas dúvidas e depois lendo sobre o assunto, ainda mesmo assim a gente fica um pouco perdido porque são muitos detalhes, né? Então são coisas que às vezes acaba deixando aquela dúvida e hoje eu pelo menos consegui esclarecer muita coisa. Realmente, teoria do crime é uma aula que eu gosto, mas realmente tem muitos detalhes, é verdade. E muitos aqui estão começando, né? Não sei, acho que é primeiro semestre, é bem difícil, realmente. Oi, Catu, você conseguiu agora? Mas, assim, ó, a gente pode fazer outras aulas, não tem problema, né? Parabéns a vocês que vieram aí participar, né? Com um friozinho desse, levantaram mais cedo. E a gente vai fazer outras aulas sem problema nenhum. Sábado, se eu não tiver nenhum compromisso lá no trabalho, a gente pode fazer. É 1 hora por sábado. E lembrando que segunda, então, a gente não vai ter prova, porque eu não havia esquecido que tem a semana da Defensoria Pública, né? Então, vai ficar para outra semana a prova. Então, aí, bom fim de, bom sábado a todos, até segunda-feira lá na Defensoria, lá no Salão de Atos. Podem ir direto para lá. Bom dia a todos, então. Bom dia.